Eu também estou bem, graças a Deus. Nem bem, nem mal. Não está mal? Oi? Não está bem? Nem bem, nem mal. Sabe que tinha dito que está bem mal. Gente, então eu espero que quem não está muito bem, né? Que melhore, tá certo? Mais uma quarta-feira, né? Dia 2 de setembro. Pessoal, ontem muita gente não estava na aula, muita gente mesmo, né? Não estava na aula. E ontem eu falei para os meninos, vou tornar a repetir, né, para quem não estava na aula, que as aulas agora vão ser mais parecidas com as aulas presenciais. Ou seja, vocês vão usar caderno, vocês vão resolver atividades na hora da aula aqui. E ontem eu dei uma explicação, certo? Que eu acho que melhorou muito o entendimento de muita gente, né? Verdade, Carol, eu já fazia isso, né? Já dava aula como presencialmente. Mas, assim, nós vamos ter algumas diferencinhas. Por quê? Eu percebi que ficava cansativo, né? Para vocês, para mim, também ficava cansativo, só ler, né? Quando a gente tem esse hábito de ter que escrever as explicações, né? Eu acredito que vocês ficam mais entrosados na aula do que só escutar e falar, né? Obviamente vocês vão continuar falando, mas agora de uma forma diferente. Então, ontem eu fiz um esquema, né? Sobre as orações coordenadas, certo? E as orações subordinadas. Quem prestou atenção, quem estava na aula, tenho certeza que deu para esclarecer, certo? E hoje eu vou continuar a explicação sobre isso. Então, quem estava na aula de ontem, o que é que vai acontecer? Vai continuar, não precisa colocar data e o nome português de novo. É o restante da explicação de ontem. Por isso que eu deixei lá no Google Sala de Aula, para quem tinha faltado, para ir no YouTube e copiar. Porque hoje, o que eu vou escrever aqui, a explicação que eu vou dar para vocês hoje, é o complemento, é o restante da explicação de ontem, certo? Aí vamos, já vão pegando o caderno, pode falar. Alguém falou o motivo de eu ter faltado ontem? Como assim? Eu não entendi, pode repetir? Alguém falou o motivo de eu ter faltado ontem? Não. É porque eu tava morrendo de dor, na verdade, eu participei de nenhuma aula. Não participei de nenhuma aula. Eu fiquei praticamente a tarde toda deitada, com dor. Mas melhorou já? Tá bem? Mas não tem, né? Graças a Deus. Então, vamos lá recapitular a aula de ontem, tá bom, gente? Vamos lá. Na aula de ontem eu falei, né, a diferença da oração subordinada para a oração coordenada. Eu gostaria de saber se alguém lembra, com suas palavras, se alguém saberia me dizer a diferença da oração subordinada e da oração coordenada. Acontece demais, viu, Carol? Acontece muito, né? Todo mundo acredita que passa por isso, né? Alguma vez, algumas pessoas mais, outras menos, né? Eu acredito que acontece muito. Ainda mais nesse período, né, que nós estamos vivendo. Pois é. Mas com certeza acontecerão outras vezes, né? Mas pode ter certeza, certo? E aí, gente? Eu falei ontem, né, para os meninos que estavam aqui, que o que é que acontece? Nós vamos focar nas orações coordenadas. Mas por que é que eu já falei das orações subordinadas? Só para vocês entenderem a diferença, certo? A oração subordinada, gente, é aquela, né? Primeiro, que oração coordenada e oração subordinada só acontece quando eu tenho mais de uma oração. Ou seja, quando eu tenho mais de um verbo. Se na minha frase eu tenho apenas um verbo, então é um período simples. Se é um período simples, não pode ser oração coordenada, tá bom? A oração coordenada só acontece se no período eu tenho duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos, tá bom?
Isso, quando eu tenho um período composto. Aí eu tenho a oração coordenada. A oração subordinada são aquelas duas orações, gente, que estão juntas, certo? Mas elas são dependentes uma da outra. Por exemplo, deixa eu olhar aqui o exemplo que eu coloquei ontem para vocês. O exemplo era o seguinte: a criança gostava de que lhe dessem atenção. A criança gostava de que lhe dessem atenção. Eu tenho aí dois verbos: gostava, né? E dessem, certo? Gostava e dessem. Então, eu tenho dois verbos. Tenho duas orações, né? Então, eu tenho uma oração aí, ou subordinada ou coordenada. Nesse caso, subordinada. Por quê? Porque a oração é: a criança gostava. A primeira. A criança gostava. Pronto. Essa oração aí tem sentido completo? A criança gostava. Mas gostava de quê? De que lhe dessem atenção. Então, as duas são dependentes. A primeira precisou da segunda para ter sentido completo. São dependentes. Então, é subordinada. Agora, vamos focar no que realmente nos interessa nesse ano, tá bom? Que é a oração coordenada, o período composto por coordenação. Certo? Vamos lá. Eu dei um exemplo aqui ontem, e eu vou repetir o exemplo. Pode alguém ter assistido a aula no YouTube, que é para vocês entenderem, porque eu percebo que vocês têm muita dúvida em relação ao período composto por coordenação, à oração coordenada. Vou usar o mesmo exemplo que eu usei ontem. Por exemplo, a oração coordenada tem que ser duas ou mais orações. Eu vou usar uma analogia aqui. Vou usar aqui a Yasmin e a Carol, né? Que foi quem falou no chat aí. Vou dar o mesmo exemplo de ontem, mudando os nomes. A Carol, vamos dizer que a Carol e a Yasmin, elas sempre andam juntas. Vamos imaginar isso. São duas pessoas que sempre andam juntas. Porém, quando a Yasmin e a Carol se separam, elas são duas pessoas independentes. Elas são amigas e sempre andam juntas. Mas, quando elas se separam, cada uma, né, é independente da outra. A Carol é uma pessoa, a Yasmin é outra. É mais ou menos isso que ocorre com a oração coordenada. São duas orações que andam juntas, entre aspas, que andam juntas, estão juntas, mas se eu separá-las, elas vão continuar com sentido. Cada uma vai ter o seu sentido. A primeira não vai precisar da segunda para ter sentido completo. Mesmo que a segunda esteja acrescentando mais alguma informação, porém a primeira já tem sentido completo. Por exemplo, gostava muito da escola e não deixava de assistir a nenhuma aula. Primeira oração aí gostava muito da escola. Se eu digo assim, gente, gostava muito da escola, essa oração é uma oração completa. Eu estou dizendo que eu gostava muito da escola. Aí eu tenho aí a segunda oração. E não deixava de assistir nenhuma aula. A segunda oração veio só para dar mais informações sobre a primeira. Mas se eu separá-las, vão continuar com sentido completo. Entendido? Perfeito? Ou não? Alguma dúvida? Para que eu possa continuar o conteúdo. Eu entendi. Pode continuar? Aí outra coisa, muito importante para vocês saberem. A oração coordenada está dividida em dois grupos. Que grupos são esses, gente? Tem dois tipos de oração coordenada. Eu falei ontem. Tem o assindética e o sindética, né? Exatamente. Perfeito, Carol. Tem isso mesmo, a assindética e a sindética. Qual é a diferença das duas? Alguém sabe? A assindética, certo? Falando de orações coordenadas agora. A assindética são as orações coordenadas, como eu falei para vocês, que andam juntas, mas são independentes. Essas duas orações, ou três, ou quatro, enfim, estão juntas, elas são ligadas por vírgula, certo? Terminou uma oração, vírgula, ou ponto e vírgula, inicia outra oração. Essa oração coordenada é chamada de assindética. Porque entre as duas, ela tem uma vírgula. Pode falar.
como tá falando aqui, elas são ordenadas, né? Só que, tipo, elas não precisam de uma conjunção. É assim? Isso. Elas não, não é nem que elas precisem. Realmente não precisam. Se você quiser Elas são colocar ordenadas de forma sem a conjunção, né? isso mesmo. Você poderia até usar a conjunção, mas se não tem conjunção, tem uma pontuação, né? Que no caso é a vírgula ou ponto e vírgula, aí você vai chamar de assindética. Esse A significa negação, ou seja, não tem conjunção. Já a sindética tem a conjunção, A estão conjunção ligadas. é, elas, tipo, para ligar as duas orações precisa da conjunção, né? Isso mesmo. Entre as duas orações tem uma conjunção. O mais, o porém, o contudo, o porquê, todavia, tem uma conjunção ligando as duas orações. Até aí entendido? A sindética não tem conjunção ligando. Sindética tem conjunção ligando. Só que o que é que acontece, gente? As assindéticas, certo? Que são as que não têm conjunções, só são chamadas de assindéticas e ponto, certo? Elas não têm vários tipos, só tem um tipo, assindéticas. Já as que têm conjunções, que no caso são assindéticas, elas são classificadas em 5 tipos. Por que, tia, isso? Por que isso acontece? Porque no caso das sindéticas, né, elas vão ter conjunções diferentes. Pode ser uma conjunção que dê a ideia de adição, pode ser uma conjunção que dê a ideia de adversidade, de conclusão. Por isso que as sindéticas são divididas em 5 tipos, certo? Só que o que é que acontece? Nós vamos estudar os 5 tipos hoje? Não. Vamos estudar pausadamente, né? Pausadamente não, divididas, no caso, certo? Hoje nós vamos estudar 2 tipos de orações coordenadas sindéticas. Por exemplo, se em uma prova, em uma atividade, eu peço assim, classifique essas orações em assindéticas e sindéticas. Se a oração for assindética, certo? Você vai só colocar oração coordenada assindética. Ponto. Mas se a oração for sindética, você vai fazer o quê? Vai colocar oração coordenada sindética e o tipo, certo? Que no caso são 5. Vou falar os 5 tipos, mas nós vamos focar apenas em 2, para que vocês não fiquem confusos, tá bom? Então, peguem caderno. Quem copiou as explicações de ontem, pode copiar as explicações de hoje embaixo, não tem problema, tá? É só a continuação. Aí, vamos lá. E quem não fez, gente, procure fazer, tá bom? Podem copiar como se fosse não. Porque né? A continuação de ontem. Vamos lá. A primeira, a oração coordenada. Gente, só uma pergunta. Está dando para ver aí, ó, direitinho? Porque eu não, aqui na minha tela, é totalmente diferente do que você vê aí. Para mim tá super enquadrado, né? Mas eu não sei aí, me digam aí como é que vocês acham. Se está longe, se está perto, se precisa ir mais para trás. Me digam aí se vocês conseguem enxergar isso aqui. Tá bem direitinho na tela. E aí, gente, tá? Dá para vocês verem direitinho isso aqui ou não? Sim, tia. Sim, né? Então é para copiar, tá bom? Vão copiando que daqui a pouco eu explico.
Sim, sim, é para copiar. É a continuação de ontem, tá bom? Quem copiou ontem vai copiar embaixo. Antes de vocês copiarem, eu dou já alguns minutinhos para vocês copiarem, mas deixa eu logo só explicar, tá bom? Prestem atenção aqui. Oração coordenada sintética. Como a Carol já havia até respondido, né? E vocês, acho que vocês entenderam. Só um minuto, saiu já do meio de vocês. A assindética, ligada por vírgula, e ela não é classificada em vários tipos. Ela é assindética e ponto. Já a sindética, que é ligada por conjunção, ela é classificada em 5 tipos, gente. Olha aqui os tipos, certo? Eu posso ter uma oração coordenada sindética aditiva, oração coordenada sindética adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. 5 tipos, certo? Na aula de hoje, nós vamos estudar apenas a aditiva e a adversativa. Vamos estudar essas duas, tá bom? Mas anotem tudo, porque no decorrer dos dias nós vamos estudar as alternativas, as conclusivas e as explicativas, certo? Copiem aí. Quando terminarem de copiar, me deem um ok, tá bom? Aqui, gente, vocês podem escrever, deixar uma linhazinha para separar, tá? Eu vou colocar aqui a explicação da aditiva. Se não estiver dando para entender alguma coisa, gente, vocês vão dizendo, tá bom? Quando terminarem de copiar, me avisem, por favor. Pronto, gente. Posso apagar? Pera, tia. Ok. Pronto, gente. Deixa eu só explicando enquanto vocês vão terminando de copiar, né? Como eu já falei para vocês, a gente vai estudar os 5 tipos. Mas hoje, nós vamos focar apenas nas orações coordenadas sintéticas aditivas e adversativas. A aditiva, como o próprio nome já está dizendo, expressa ideia de adição,
acrescentamento. As conjunções aditivas típicas são o e, né? Conjunção e a conjunção nem. Nem sempre essas duas conjunções vão dizer que é aditivas. Isso vai depender do contexto, mas geralmente, né, essas duas conjunçõezinhas aparecem aí nas orações aditivas, certo? Posso apagar só essa parte aqui da oração coordenada sintética, só para colocar o exemplo da aditiva? Sim. Tia, Nossa. o exemplo aqui da aditiva é i e o outro é qual? Nem. Nem. N é N, nem, tá certo? Vocês podem dizer assim, nem, mas tem ideia de adição, vamos ver, né? Vou colocar aqui o exemplo, tá certo? Tá bom. Discutimos várias propostas Esse é o exemplo que eu vou dar para vocês. Deixa já vocês copiarem, tá bom? Vamos prestar atenção aqui. Gente, nós já sabemos que é um exemplo de oração coordenada sintética aditiva. Mas vamos lá. Qual é a minha primeira oração aqui, gente? Consegue identificar? Minha primeira oração é qual? Discutimos várias propostas. Exatamente. Aqui o verbinho, né? Discutir. Então, a primeira vai. Até propostas. Discutimos várias propostas. Percebam que é uma oração completa, né? E ela é sintética. Ela é sintética. Sintética. Por que é sintética? É o ligada à exemplo. conjunção. É ligada por conjunção. A outra seria discutimos possíveis soluções, certo? Aí vocês me digam aí qual é a conjunção, pessoal? E? E, certo? Aí vocês podem perceber que nessa oração eu tenho uma ideia de adição. Por quê? Porque nós discutimos várias propostas e possíveis soluções. Então, foi ligado aqui por conjunção. No caso, conjunção é. Então, essa oração é classificada como oração coordenada sintética aditiva. Certo? Tia, quando ela é sintética, ela já é automaticamente aditiva, né? É isso que a gente está vendo. São divididas, Carol, em 5 tipos, tá certo? As assintéticas, elas não são divididas em nenhum tipo, né? Elas são assindéticas e ponto. Já as sindéticas são divididas em 5 tipos. Pode ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva. Foi essa explicação que vocês acabaram de copiar. É isso que vocês têm que descobrir, tá certo? Se ela é aditiva, adversativa, alternativa, é conclusiva, entendeu? Aí esse primeiro exemplo que eu estou dando para vocês hoje é só de oração aditiva, e o que a gente vai ver aqui agora é de adversativa, entendeu? Nas outras aulas nós vamos estudar os outros 3 tipos, porque qual é a intenção desse conteúdo? Vocês saberem diferenciar uma oração coordenada sintética, aditiva, adversativa, entenderam? Vocês entenderam? O caso da aditiva é quando eu tenho uma ideia de adição. Ok, gente? Tranquilo até aí? Sim. Agora, posso apagar? Por mim pode. E os outros? Manifestem. Eu vou entender que pode apagar, tá certo? Pode apagar, tia. Pronto, agora a gente vai para o último
exemplo de hoje, né? A gente viu as aditivas. Agora a gente vai ver as orações coordenadas sintéticas adversativas. Adversativa. Essa ideia, essa palavra aqui, gente, adversativa. Ela dá uma ideia de quê para vocês? Diversos. De De quê? diversidade. Ah, é. Diversidade, de que mais? De diversos. A única A, coisa que eu pensar é isso. Ah, também adver... pode ser adjetivo? Vamos Não, né? Tem aqui. nada a ver. Só um minuto. Vamos observar aqui a palavra. Presta atenção que vocês falaram sobre diversidade, né? Mas olha aqui que tem um AB aqui. A diversidade. A diversidade. Vamos pensar em outra palavra que, quando eu falo em adversidade, eu lembro dela. Adversário, gente. É como se fosse adversário. Dá uma ideia de adversário. Como assim? Se você tem um adversário, gente, esse adversário, ele vai ser contra ou a favor de você? Contra. Contra. Então, vamos ver o que é que tem a ver com a nossa oração. Enquanto a oração aditiva ela dá uma ideia de adição, vamos ver qual é a ideia que a adversativa vai nos passar. Vamos lá. A aditiva dá a ideia de adição, né? Já a adversativa são as orações que exprimem fatos que se opõem ao que foi dito na oração anterior. Ou seja, as orações adversativas, elas trazem ideias contrárias. Vocês lembrem disso. Vou colocar aqui o exemplo. Elas trazem Como se fossem posições do contra, né? isso. É tipo assim, na primeira oração, eu falo uma ideia e eu espero que na segunda aquela ideia seja complementada. Só que o que é que acontece? Na primeira oração, eu dou uma informação e na segunda, eu dou a informação oposta à que eu dei na primeira. Tá certo? Quando eu der o exemplo, vocês vão entender. Eu coloco assim. O time jogou bem, certo? O time jogou bem. Se o time jogou bem, gente, a gente espera que esse time tenha ganhado ou perdido. Se o time jogou bem, o que a gente espera? E a gente espera que seja algo bom, né? Mas aí às vezes pode ser ao contrário. Seja só. Exatamente isso, Carol. Pode ser algo ao contrário. O que acontece é que na oração adversativa, o time jogou bem, entretanto, não conseguimos a vitória. Deixa eu também Perceba dar uma ideia de adjetivo, né? de quê? Adjetivo, tipo, você dizer uma característica, mas você colocar a posição do contra sobre ela. Exatamente. Por exemplo, eu fui fazer uma prova, eu estudei muito. Se eu estudei muito, o que é que eu espero? Tirar uma nota boa. Mas se eu digo assim, eu estudei muito, mas me dei mal na prova. São duas ideias contrárias. Porque se uma pessoa estuda muito, a gente espera o quê? Que ela se dê bem na prova. Que nem esse exemplo que eu coloquei para vocês. O time jogou bem, cadê a conjunção, hein, gente? Vocês sabem onde está a conjunção? Qual é a conjunção aqui? Entretanto, ou a vírgula. Entretanto. Certo? Quando se tivesse só a vírgula, ia ser o quê? Assindética. Mas como tem a conjunção, ela é sindética e ela é adversativa. Certo? Gente, desculpa. Eu escrevi aqui, como eu estava falando, eu escrevi a diversidade.
Agora que eu estou prestando atenção. Mas é adversativa. Coloquei a ideia que ela passa. É adversativa o nome dela, não adversidade, tá? Desculpa. A diversidade é a ideia que ela passa. É adversativa, certo? Entenderam essa adversativa, gente? O exemplo, o time jogou bem, entretanto, só que a conjunção, não conseguimos a vitória. São duas ideias contrárias. Então, a aditiva, ela acrescenta uma ideia, certo? E na adversativa, eu tenho duas ideias contrárias. Por exemplo, gostaria de ir à festa, mas minha mãe não deixa. Qual é a conjunção aí? Mais. Percebam que esse mais é a minha conjunção. E essa oração, eu tenho uma ideia de adversidade. Eu queria ir, mas não vou porque minha mãe não deixa. É uma contrariedade, né? Eu queria muito ir, mas não irei. Certo? Terminaram de copiar? Só para me dar alguns exemplos aqui, mas não vou copiar mais nada não. Mas eu quero que vocês terminem de copiar para que eu possa explicar. Terminei, tia. Certo? Todo mundo? Posso apagar? Pode, tia. Então, tá. Eu vou dizer um exemplo para vocês. E vocês vão me dizer se é uma oração coordenada, sintética, aditiva ou adversativa. Certo? Vamos lá. Trabalhei muito. Vamos lá. Trabalhei muito, porém não entrei de férias. Essa oração, gente, qual a classificação dela? Segundo o que nós estudamos agora. Ela é uma oração coordenada, a gente já sabe. Sintética, adversativa. Se eu trabalhei muito, o que eu espero é ter férias. Mas eu estou dizendo o quê? Não irei ter férias. São duas ideias contrárias. Então, realmente é adversativa. Outro exemplo. Gosto, bem simples. Gosto de sorvete e gosto de chocolate. E aí, nesse caso, gente? Gosto de sorvete e gosto de chocolate. E aí? Aditiva. Aditiva, por conta que eu estou dando duas informações. Eu tanto gosto de sorvete quanto gosto de chocolate. Ficou claro? A conjunção i. Exatamente. Aí pode ser assim também, tá? Além da conjunção i, eu vou dar um outro exemplo com a conjunção nem, para vocês entenderem. Luciana nem gosta de estudar, nem gosta de trabalhar. E aí? Está sendo a adição, mas negativa. Tá? Exatamente isso, Carol. É isso que eu quero que vocês entendam. Que mesmo sendo negativa, não deixa de ser uma adição. Entenderam? Por isso tem uma diferença entre o i e o nem. Certo? É como se fosse o aditivo a fórmula da frase e a negativa fosse só o sentido que ela expressa. Exatamente. Aí é exatamente isso que eu quero que vocês não levem em consideração. Se for positivo ou negativo, não importa. O que importa é se está dando a ideia de adição, né? Se está adicionando informações. Ok. Lembrando que hoje nós só vimos 2 tipos, certo? Faltam 3. Então, é interessante que vocês tenham entendido bem esses 2 tipos, para a gente não ter dificuldade nas que faltam. Alguma dúvida, gente? Ficou claro? Tudo ok? Sossegado? Para mim tá tudo claro. Ótimo. E parece Tá que tudo eu bem, faltei uma tia. semana. Parece que eu faltei uma semana, mas dá com que eu me concentre mais nos conteúdos agora. Ótimo. É porque deu uma descansada na mente, né? Mas, ótimo. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe o número no chat. Um beijo, boa tarde e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, até.